Olá, bom dia a todos. Começando uma nova semana. É a semana que é especial para o mundo jurídico, porque nós voltamos agora, hoje, com os prazos nos processos virtuais, processos eletrônicos. Bom dia a todos. E está dando uma microfonia, um segundinho. Pronto. Começamos hoje com a volta aos prazos processuais, nos processos eletrônicos, processos físicos ainda vai demorar um pouquinho, não tem audiência, os atos processuais presenciais ainda vão demorar um pouquinho, mas ao menos os processos começam a voltar ao curso normal, ao menos os processos eletrônicos. E hoje, para nossa alegria, estamos aqui com um tema especialíssimo, que é o tema do sistema penitenciário no coronavírus, com a presença de três grandes amigos. Eu começo com o querido amigo Marco Antônio Marques da Silva, advogado, professor titular da PUC, desembargador aposentado no nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal. Marco, bem-vindo, querido amigo. Obrigado, Marcos. É uma satisfação. Bem-vindo a você, ao Antônio, a André e a todos que nos ouvem, nos assistem. Está também conosco a Andréa Cristina D'Angelo, advogada criminalista. Ela é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em parceria com o IBCCRIM. Andréa, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite e espero aí poder contribuir um pouquinho sobre esse tema tão tormentoso e atual. Muito obrigada. É verdade, querido. E está ainda conosco esse grande advogado, outro grande amigo, o Antônio Gonçalves, que presidiu na nossa gestão na OAB a Comissão de Criminologia e Vitimologia. Hoje preside essa comissão na OAB do Butantã. Ele que é mestre e doutor em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, MBA em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Antônio Gonçalves, bom dia, querido amigo, e já lhe dou a palavra para introduzir esse tema tão relevante que é a do sistema penitenciário. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Marcos. Um prazer estar com o meu querido amigo, agora colega, Dr. Marco Antônio. Seja bem-vindo aos nossos quadros da advocacia. Tenho certeza que o brilho continuará o mesmo, agora do lado de cá. Minha querida amiga doutora Andréia, parceira de IBCCRIM de muitos anos, muito obrigado. E meu antigo presidente, Marcos Acosta, obrigado pelo convite. Já me passou a responsabilidade da introdução do tema. A questão do sistema penitenciário nos é muito cara em tempos de Covid-19, uma pandemia a qual nós temos um inimigo invisível, não sabemos como nos portar e, ao mesmo tempo, perdemos a nossa liberdade, que foi extremamente limitada. Para os presos que não possuem a liberdade, eles dependem de terceiros para se proteger. E isso mostra os anos de descaso do governo federal e dos governos estaduais com a sua população carcerária. População essa que não possui testes adequados para verificar a presença ou não do Covid-19 dentro das unidades prisionais. Por conta disso, foi criada a Recomendação 62 do CNJ, que, dentre outras coisas, previu a suspensão de visitas aos presos dos seus familiares e advogados. O grande problema é que o governo não previu, Marcos da Costa, o acesso ou o controle dos agentes penitenciários. E nós temos casos no Ceará, por exemplo, que 10 agentes penitenciários foram contaminados, estão com casos confirmados, e não se tem testes para a população carcerária. Então, o aumento exponencial do vírus é uma coisa assustadora. Nós temos, em números atualizados, apenas 700 testes numa população de 800 mil presos. E desses 700 testes, 400 casos com 10 mortes. Então, preocupa muito a realidade prisional atual. Marco, essa decisão do CNJ, essa orientação do CNJ, tem causado alguma preocupação por parte da sociedade. Os dois interesses são importantes, que é, de um lado, a questão
daquele que é custodiado pelo Estado e que não tem recebido do Estado as condições de saúde imprescindíveis para a superação da pandemia. O Antônio Gonçalves falou da questão do teste. O teste é um problema não só do sistema penitenciário, mas um problema da sociedade como um todo. A sociedade não tem testes, nós não temos. É uma outra discussão, nós não temos porque nós não investimos em ciência. Nós perdemos hoje um momento para mostrar o quão importante seria a nossa estrutura de ciência com o desenvolvimento do teste. Aqui no Brasil nós teríamos condições de fazer, mas não temos insumos para isso. E a autorização daqueles que, uma parcela dessa população, exatamente para evitar esse risco interno, acaba uma parcela sendo colocada na rua, pelo menos durante esse período de pandemia, gerando uma outra preocupação da sociedade em relação à segurança. Marco, esse contexto todo, como é que você vê aqui, meu amigo? Bom, sem dúvida que é um contexto conturbado, seja no Estado de São Paulo, no Brasil, no mundo como um todo. Mas, se me permitem, falando em sistema penitenciário, às vezes as pessoas reclamam, principalmente os leigos, ou quem não está diretamente na área penal, de dizer, o fulano foi preso, só 5 anos, só 1 ano. Eu quero dizer, pelo menos para a gente refletir nesse momento, que não existe cadeia boa, não existe privação da liberdade que seja boa. Basta nós olharmos para nós mesmos nesse momento de quarentena. A gente acha difícil ficar na casa da gente, onde, aspas, a gente manda, faz o que quer, reclama. Mas a gente, ainda que queira sair com máscara, sem máscara, com luva, sem luva, diria um amigo, até com burca, se quiser, burca de plástico, estão brincando até, mas você tem a disponibilidade, a possibilidade de ser. Se imagine alguém, claro que errou e deve ter proporcional, razoável, equilibrada a resposta do Estado, mas está numa situação, eu diria, sem nenhum controle. Além do mais, a gente tem que lembrar que a nossa Constituição Federal proíbe a pena de morte. E muitos desses presos estão numa situação que, eu diria, se antes já tinha esse risco, hoje beira estar numa situação fronteiriça à própria morte. Então, é importante nós colocarmos essa situação, eu diria, dramática, difícil que se conta, esses seres humanos, essas pessoas que têm tanta dignidade quanto nós, que o preso não perde em nenhum momento a sua dignidade, é ser humano quanto todos nós. Então, é importante que a gente faça esse tipo de primeira reflexão, porque senão parece, não, estão lá, não é assim. Eu sempre digo que isso parece nome de filme. E se fosse você? Alguém do seu conhecimento, da sua família, do seu contato. Então, é importante que a gente, nesse momento, faça uma reflexão. O que a gente tem feito ou não tem feito pelos diversos invisíveis? Os presos são invisíveis para a sociedade, os hipossuficientes, os moradores de rua. Então, é importante que a gente, primeiro, faça essa primeira reflexão, porque, na verdade, cada um é um preso, um recluso no seu quadrado, na sua vida, no seu cantinho, que a sociedade quase que os expeliu. Primeira observação. Quanto à recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, eu acho que ela foi extremamente importante e sensível, embora seja uma recomendação, ela tem essa visão de medida preventiva com relação à propagação da infecção do novo coronavírus nos estabelecimentos penitenciários. Sem dúvida que deve haver, como sempre houve, mas numa situação de excepcionalidade, uma sensibilidade maior, eu diria extrema do Poder Judiciário, dos valorosos integrantes do Poder Judiciário, magistrados e magistradas, no sentido de ter uma visão da possibilidade do maior afastamento desses custodiados, em especial os chamados grupos de risco, né? Idosos, gestantes, lactentes, portadores de HIV, câncer, problemas respiratórios, cardíacos e um sem número de sintomas, de situações que nós poderíamos dizer. Então, eu acho que o CNJ, respeitando opiniões de contrário,
andou bem. E eu acho que talvez a gente pode falar na sequência, para não tomar muito tempo da palavra agora, medidas que podem ser realmente implementadas. Nós temos conhecimento, posso até citar alguns dados que nós temos. Tem havido solturas, prisões domiciliares, algumas coisas? Tem. Talvez a gente possa ser um pouquinho mais candente e dizer que poderia ser mais. Claro, nós vamos falar, tirante os crimes com violência ou grave ameaça, etc. Também não podemos desproteger a sociedade, mas temos que lembrar de todos, incluindo os reclusos, incluindo os que se encontram no sistema penitenciário. Por hora, para não tomar mais, agradeço sempre a oportunidade, Marcos. André, deixa eu só registrar aqui a presença nessa nossa agradável conversa do Carlos Gomes, da querida Fernanda Vendramini, que é de Mogi Guaçu, da Joselândia Oliveira, obrigado, querida, a Sônia Reis, a Eleni Almeida de Castro, o Gilson, juiz de Monte Alto, que está utilizando o Face da esposa, a senhora Karina, a Cida Prado, a Vilma Muniz, a Vilma, que é de Jundiaí, o Elton Filber, a Ana Bergamaschi, querida amiga do Ipiranga. Andréa, nessa recomendação do CNJ, houve um tratamento diferenciado para presos de diferentes regimes, né? Os presos de regime semiaberto e aberto em relação ao regime fechado. Né? Como está se dando o cumprimento dessa recomendação? Olha, o que a gente tem visto é que está como bem colocou o doutor Marco Antônio, está bem delicada a situação, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Nós temos ouvido comentário, inclusive pelo fato de integrar aí algumas frentes de trabalho junto à defensoria, pastoral, né, essa pastoral carcerária, que não, às vezes, há muitos casos em que não se solta, mesmo em HCs coletivos, em que há, por exemplo, a questão das mães, né, que são mães lactantes, grávidas, há casos em que não há essa soltura por parte dos tribunais estaduais e a necessidade, às vezes, de ingressar com habeas corpus, por exemplo, na Corte Superior. Então, nós temos visto muitos colegas, tanto advogados como defensores, dizendo que isso não tem sido cumprido de uma forma eficaz. Então, há sempre aquela justificativa de que, nesse caso, claro, que nem o doutor Marco ponderou muito bem, casos de crime graves, enfim, a gente também tem que preservar a sociedade, sabemos disso, não é um alvará para só ir soltando todo mundo, não é exatamente isso. Mas parece que não há um certo cuidado e uma atenção com relação à recomendação 62 do CNJ, que tem causado muitos transtornos, inclusive. Então, é uma questão que eu acho que tem que ser ponderada, eu acho que há que se ter um pouco mais de sensibilidade por parte dos operadores do direito e simplesmente não se colocar tudo na vala comum, que é isso o que se tem notado hoje, que se coloca todas as situações numa vala comum e vamos ali dando despacho para se livrar, parece que de um problema e de uma situação. Porque realmente a situação do cárcere e a questão do presídio, dos presos em si, é um ponto que incomoda a sociedade. Veja que não se tem tantas notícias, informações, como anda a questão da Covid pela imprensa. Por quê? Porque ninguém quer saber. Falando português, claro que já que estamos numa conversa, ninguém quer saber. A verdade é que para que eu vou ficar mostrando? Coitado do preso. Não, coitado nada. Tem mais que morrer. Veja a questão da história, a questão dos containers, que se cogita, colocar os containers para colocar os presos ali, isso é um absurdo. Aqui eu estou falando indignada já como advogada, isso é um absurdo. Porque já o Brasil já teve essa tentativa no Espírito Santo de se colocar o preso ali em contêineres, porque não havia, como não há, de fato, espaço, a gente sabe da superlotação, não é, né? Todo mundo tem esse conhecimento. E agora o Brasil foi, inclusive, denunciado, salvo engano, na ONU por conta disso, lá do Espírito Santo. E agora, novamente,
se cogita, inclusive parece que teve um pedido de vista na semana passada, do DPEM ali, cogita-se de colocar os presos todos doentes num container, quer dizer, todo mundo ali junto, idoso, num lugar que, se estiver quente, vai ficar mais quente, que diz que a temperatura chega a 50 graus, se tiver frio, vai esfriar e a pessoa já está com sintoma de gripe, doente, idoso, enfim, com aquela série de problemas, fragilizado, porque vamos dizer que não há alimentação também adequada nesse período. Então, você coloca aqueles presos ali naquela situação, é realmente assinar uma sentença de morte. É como se fosse uma pena de morte coletiva. É um extermínio, a bem da verdade. Então, eu acho que nós temos que nos indignar, sim, e nós temos que tentar combater isso de uma forma, claro, utilizando ali os mecanismos que nos é afeto, enfim, mas eu acho que tem que haver uma maior sensibilidade. A gente tem que se importar com essas vidas também, porque são seres humanos, são pessoas que estão ali cumprindo a pena, claro, praticaram um crime e devem pagar por isso, devem ser responsabilizados, mas com dignidade como qualquer outra pessoa. Né? Então, eu não vou me estender mais, porque se deixar eu vou falar aqui, sou tagarela. André, por favor, fique à vontade. Mas eu queria pegar esse gancho, Antônio Gonçalves, e perguntar o seguinte, exatamente porque nós temos uma lei de execução penal. A pena deve ser cumprida de acordo com o crime praticado nas condições que a lei determina. É uma custódia do Estado, o Estado tira esse cidadão da sociedade, tira dele o seu direito à liberdade, porque ele cometeu um crime, vai pagar por isso, mas essa pena é proporcional ao crime e nas condições de dignidade humana que André mencionou. Te pergunto o seguinte, é mais uma oportunidade, nós já tivemos tantas oportunidades, só para citar há pouco tempo aquele absurdo, aquelas cenas dantescas que ocorreram nos presídios no norte do país, pegando um pouquinho mais de tempo atrás, a situação do Carandiru, enfim, essa é mais uma oportunidade para nós repensarmos na nossa estrutura carcerária, doutor Gonçalves. Muito oportuno, Marcos. Antes de te responder, queria cumprimentar a minha vice-presidente, a doutora Ana, do Butantan, e queria mandar um abraço para a minha amiga Cida Prado, que você bem mencionou. Eu queria só falar duas coisas que o professor Marco e a doutora Andréa falaram que eu acho importante. A questão da Andréa, dos containers, o projeto pedido pelo DPEM prevê 10 containers para literalmente empilhar os presos doentes. Como o doutor Marco falou, isso é uma pena de morte por preso. Ele não vai ter nenhum tipo de controle médico, não vai ter nenhum controle sanitário, ele vai ser empilhado e é a pena de morte para ele em vida. Então, isso mostra um descaso total do Estado. Já respondendo à sua indagação, eu acho que a questão da pandemia sugere uma reflexão muito importante para o nosso sistema penitenciário. A Andréa, que milita no direito criminal há muitos anos, sabe disso, que nós temos falhas graves na lei de execução penal, principalmente no cumprimento de sentenças. Nós temos presos já com a pena cumprida que ainda estão no sistema. Nós temos 41% da população carcerária de presos provisórios aguardando julgamento. Parte deles já cumpriu a pena sem nem saber se é culpado ou inocente. O Estado não se responsabiliza no caso da inocência. Isso é o essencial. Política criminal do estudo do impacto do preso. O professor Marco Antônio falou muito bem que o preso, quando comete o crime, a sociedade quer se livrar dele. E a sensação é exatamente essa, de exclusão social. Não tem nenhum tipo de impacto ou previsão para uma ressocialização. E o pior, o preso da forma que nós temos hoje, ele não tem um caminho que não seja... Mostram que 2/3 da população é negra, 70% é pobre e a quase totalidade não tem ensino. Então, pelo menos no presídio, ele não tem a liberdade dele, mas ele tem 3 refeições diárias. Esse é o pensamento do preso.
porque ele sai do sistema prisional sem emprego, sem dinheiro, sem moradia e com uma folha de antecedentes. Nisso que a Andrea falou do preconceito social e do incômodo trazido pela folha de antecedentes, a chance dele se tornar um excluído econômico é muito grande. Então, nós temos que rever o nosso sistema. Você bem disse a questão do CNJ e de liberar os presos com parcimônia, respeitando o potencial delitivo. É verdade, mas nós temos que rever o sistema. Não adianta você endurecer a pena, endurecer as leis. O Marco Antônio sempre fala que o nosso código é de 1940, e naquela época o crime mais grave que tínhamos eram problemas com capoeira, não tinha sequer sociedades naquela época. Mas de 1940 até agora foram criadas 180 leis penais. Isso trouxe uma sensação de segurança para nós? Eu, pelo menos, não senti. O Brasil, ele é o país com maior quantidade de veículos blindados do mundo. E a quantidade é 4 vezes superior ao segundo colocado, que é o México. Quer dizer, significa que algo anda mal na questão da segurança. E isso reflete no sistema penitenciário, por óbvio. Marcos, deixa eu só fazer o registro, antes de passar a palavra para você, do querido Vladimir Cassani, da Natália AZM, da Andrea Mattioli, da Rosa Ramos, querida amiga, do Jorge Osmaninho, do Neto Braga, de Sumaré, do Lourenço Seco. Marco, exatamente essa visão da sociedade tem em relação à prisão. A prisão, eu lembro, no caso do Carandiru, quando completou 25 anos daquela tragédia, muitas manifestações falando que, olha, são 111 pessoas, menos estupradores, menos assaltantes, dando a entender que foi algo positivo para a sociedade. Esquecendo, inclusive, do 111, 86, não tinham nem decisão de primeira instância, não tinham nem condenação nem em primeira instância. Essa visão da sociedade em relação ao preso, você imagina que esse ambiente da pandemia pode transformar o sentimento, ao menos na compreensão de que essa pessoa que está lá presa, quando condenada com trânsito julgado, ela sofrerá uma pena à altura do crime que ela cometeu, e essa definição é feita por lei, mas que, uma vez a pena paga, ela deve reintegrar-se um cidadão normal dentro do ambiente da sociedade? Eu concordo com você, e inclusive as boas ponderações, com muito costume que o Antônio fez. O que acontece é o seguinte: a gente tem que parar, eu digo não só no Brasil, o mundo tem que parar de maniqueísmo. De um lado só é bom, do outro lado só é ruim. Sabe aquela história? A grama, minha hora é melhor, a hora do meu vizinho é mais verde. Não. A gente tem que começar a olhar efetivamente que todos somos iguais, porque senão vai ficar uma história de só estar na lei. O Antônio observou o número de leis que nós temos. Nós somos, talvez, o país que tem um furor legiferante. A gente faz lei para tudo e acha que bota no papel, o papel tudo aceita e vai estar resolvido. Não é verdade. Esperamos, eu acho que talvez, sempre se diz que situações graves, do caos se vem à luz. Que caos maior a gente poderia ter pensado na contemporaneidade do que isso? Todo mundo, aspas, preso na sua casa. Será que a gente não consegue imaginar como é que é a vida do semelhante, preso, amontoado com outros num local estranho, frio? Aliás, nesse ponto, eu peço licença para fazer dar uma sequência na bem ponderada observação da Andrea quanto à questão dos containers, que, com devido respeito, é um absurdo, não só na situação dos presos em si, mas como você colocar alguém imaginando que aquilo você vai dentro de um container, você vai conseguir ter separação, você vai conseguir ter ambientação, aeração. Quer dizer, no mínimo tapar, não é nem o sol com a peneira, é fingir que não existe sequer peneira na sua frente. E essa questão dos containers, além da
indignidade, viola as chamadas regras de Mandela, que são as regras mínimas para tratamento dos presos, que tínhamos aprovado, de 1955, tínhamos aprovado a última versão na Assembleia Geral da ONU em 2015, e o ano passado, para ser exato, em junho de 2019, foram fixadas, atualizadas, digamos assim, essas regras. O Brasil é signatário, vamos lembrar, então, pela chamada regra de não exclusão, que está no artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, que todo acordo, convenção, tratado que o Brasil for parte, integra o nosso ordenamento jurídico, então não podemos fazer de conta que não existe. E essas chamadas regras de Mandela, por que de Mandela? Porque aconteceu na África do Sul e também foi uma homenagem ao ex-presidente e também que foi preso Nelson Mandela. E, além do que já havia no chamado tratamento dos presos, ampliou o respeito à dignidade, garantiu o acesso à saúde e ao direito de defesa, regulando também punições disciplinares, tais como isolamento solitário, a redução das alimentações e etc. Ora, se a gente está atualizando tudo isso, as chamadas regras de Mandela. O ano passado, elas foram aprovadas, inclusive pelo Brasil. Em junho do ano passado, a ONU atualizou. Nós somos signatários e a gente vai fazer uma coisa dessa. Alguns até eu vi por imprensa, alguns até chamaram essa proposta, entre aspas, de micro-ondas. Porque dentro daquilo vai virar um forno. As pessoas, quer dizer, vão ficar numa condição mais do que subhumana, em situação efetivamente de morte. Então, é um momento... Deu uma falhadinha no som, Marco. Para a gente, desculpe, para a gente não ficar nessa situação, eles são ruins, nós somos bons, aquele presta, esse não presta. Então, é um momento de reflexão. Vamos aproveitar esse momento de reflexão para todos, porque senão a gente vai ficar sempre fazendo guetos dos despossuídos, dos sem-teto, dos pobres, das minorias. Ou a gente é um todo, ou a gente não é nada. Penso que seja realmente um momento, talvez, de uma catarse, de uma grande análise individual, familiar, social, coletiva, mundial, porque, senão, que alerta, para que vai ter servido tudo isso? Para nada. André, deixa eu só fazer um registro também aqui entre nós, do Lourenço Seco, que eu tinha comentado, do São Vicente, do Fábio Maris, o querido Fábio Maris, deverá estar conosco na semana que vem também numa conversa, a Nessina Costa, a amiga Nessina Costa, o Daniel Machado, Renato Barros, o Renato, que é de São Carlos, Fábio de Souza Santos, querido amigo que é de Guarulhos. O Fábio diz: nosso sistema prisional está falido desde sempre e não recupera os custodiados. Ao contrário, se torna mais perverso, impedindo o retorno sadio para a convivência e sociedade. Bom, realmente a situação do sistema, como muito bem colocado, sobre os contextos não tem nem o que dizer, né? Eu acho, na verdade, assim, entendo que é um absurdo se aventar essa hipótese de se colocar um container. Então, a bem da verdade, eu acho que toda essa pandemia, ela deveria servir para que realmente as pessoas pensassem num momento de transformação, que todos nós, não só operadores do direito, enfim, todas as pessoas começassem a olhar um pouco para o lado, para pessoas, tanto do sistema prisional, enfim, porque como vocês colocaram, você está preso dentro de casa. Só que, por exemplo, você está preso comendo, fazendo o que você quer, assim, dentro de suas limitações, mas na tua casa, dormindo, tomando água, enfim. E você pensar que, na verdade, outras pessoas não têm absolutamente nada disso, que ela vive ali dentro de um sistema e agora, mais com essa pandemia, correndo risco, veja que, por exemplo, saiu uma notícia de que os presos começaram a enviar cartas aos seus familiares, desesperados, dizendo: olha, eu vou morrer aqui, eu tenho vários relatos, eu vou morrer aqui, eu já estou me despedindo, porque eu gosto, enfim, mandando para a esposa, mandando para filhos. Isso na verdade, você hoje,
você fala, gente, de cortar o coração, você fala, é uma pessoa, como que alguém não se sensibiliza com isso? A pessoa já se despedindo de outra, porque sabe que eventualmente vai correr o risco de pegar a doença e vai morrer, que não tem saída. Tanto que teve, acho que há um dia ou dois, nós tivemos aí uma rebelião em um centro de detenção provisória, em Manaus, por conta da suspensão das visitas. Então, eu entendo, realmente é difícil você controlar como é que você vai permitir a visita, já é complicado, inclusive, para os agentes penitenciários, que também estão indo trabalhar sem segurança alguma, porque a gente sabe que não tem a testagem ali, não tem, de fato, não há, às vezes nem máscara, nem mesmo para o sistema de saúde, imagina para o agente penitenciário. Nós recebemos informações de que houve uma manifestação da Secretaria de Saúde, de como é que deveria se lidar com essa questão do Covid e o sistema prisional, e eles recomendam que os presos devem ser colocados a 2 metros de distância cada um, com lençol separando, que deve se colocar álcool em gel na cadeia com sabão. Falei, sinceramente, eu acho que faltou um pouco de informação para saber como funciona. Como é que você vai imaginar dentro do sistema, ali dentro da prisão, da cadeia, ali, a pessoa está grudada uma com a outra? Às vezes não tem que fazer um rodízio para dormir, porque não tem um lugar sequer para dormir. Você vai pensar em colocar um lençol, ficar 2 metros. Eu falo, como assim? Veja que, por exemplo, nós temos dados, o Infopen, ele tem atualizado os dados da pandemia e o sistema prisional do mundo. Então, algumas recomendações foram adotadas por alguns países, por exemplo, o Chile adotou um sistema até de videoconferência em todos os estabelecimentos prisionais para as visitas. Eu fico imaginando aqui, isso seria impraticável. Eu não consigo imaginar você permitir uma videoconferência para os familiares dos presos. Eles ainda recomendam, olha, vamos colocar álcool em gel no sistema penitenciário. Para mim, isso aqui é inimaginável. Como vai fazer isso? Então, parece que essas pessoas estão largadas à própria sorte. E ninguém quer falar sobre isso. E, a bem da verdade, as pessoas não se importam, como eu já disse anteriormente. Então, acho que nós temos que fazer essa reflexão, e as pessoas também têm que fazer essa reflexão. É interessante que, às vezes, você conversa com amigos, com parentes, e as pessoas falam, nossa, hoje eu entendo, eu escutei isso de várias pessoas, eu entendo o que uma pessoa presa passa. E olha que eu nem estou com outras pessoas, eu estou só com pessoas que eu gosto. Então, assim, eu fico feliz, às vezes, de ouvir que algumas pessoas parece que estão sentindo isso. Então, acho que vale a pena a reflexão nesse momento. Agradecer também a participação do Clóvis Lopes de Arruda, queridíssimo Flávio Mathieu, do Paulo Sérgio de Oliveira, está lhe cumprimentando, André, Paulo Sérgio de Oliveira. O Paulo é um querido amigo. Um abraço. Obrigada, Paulo. O Luciano Caparrós Santos, outro grande amigo. A Ariana Damas está lhe cumprimentando, o Marco. A Michele, que é uma amiga querida de São Vicente. Doutor Gonçalves, você comentou que houve, em um sistema penitenciário, qual estado que nós tivemos a ocorrência do coronavírus? No Ceará, 10 agentes infectados. Só se tem notícia lá, não se tem notícia em nenhum outro estado, nenhuma outra penitenciária. Não, tem sim, Marcos. Em relação a presos. Aí a gente penitenciária. Não, preso não. Preso ainda não. Não. Preso, os casos confirmados de morte, os 2 primeiros foram no Rio de Janeiro, inclusive com grupos de risco. O primeiro caso confirmado no Brasil foi um senhor idoso de 73 anos, que morreu no Instituto Cândido Mendes. Dá licença, posso só falar o seguinte, só fazer um adendo. O Infopen ele informa que há 222 casos suspeitos no sistema prisional e 10 óbitos. Sempre tem 150 testes, pelo menos é a informação que consta ali. Tem notícia de alguma medida efetiva? Não aquela recomendação que a Andréa comentou, que é impraticável dentro do sistema, mas alguma medida efetiva que tenha sido adotada, se não no Brasil, ao menos em São Paulo? Marcos, se me permite, esses dados eu tenho aqui também da CNN São Paulo, né?
do dia 2 de maio, eles colocam, pelo menos a CNN, que até sábado, dia 2 agora, 228 presos detentos testaram positivo para Covid, que é Covid-19, que é um aumento de 113%. Também eles dizem que todas as mortes foram registradas em penitenciários do estado de São Paulo, exatamente o que a Andrea falou, é o dado que está no Infopem, são 10 presos que morreram em decorrência disso, especificamente 6 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo, sendo que 72% dos casos está no Distrito Federal, que registrou 165 casos entre detentos, proporcional, é claro, um aumento de 129% em menos de uma semana. Tá? E também há, na região norte, 37 presos infectados pelo novo coronavírus. O estado de Roraima lidera com 26 detentos, seguido pelo Pará com 7 casos e o Amazonas tem 2. Mas atenção, esses dados são 2 de maio, de sábado. Eles são atualizados com qual periodicidade, Marco? Então, esses dados são de 2 dias atrás, do dia 2 de maio. Porque, como disse a Andrea, o dado do Infopem, que se encontra, me parece que já está desatualizado em face desses últimos acontecimentos. Eles foram atualizados ontem também, o Infopem, 3 de maio, que foi pegar a informação ontem. Tá, porque até então eles atualizaram para 10 mortos, isso. O que não dá para saber é o período relativo aos testes feitos, porque isso não é divulgado pelo Infopem. Então, apesar do Infopem ser atualizado diariamente, ele não revela qual é o período de testes que foram feitos. Então, não dá para saber se isso é recente, se tem uma semana, se tem 2 dias. E um segundo dado importante, nós vemos o que está acontecendo lá no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, a grande possibilidade de subnotificação pela ausência de testes. Então, eu vi notícias lá no Pará, o vice-presidente do Sindicato dos Delegados do Pará, ele está com Covid, e ele disse que tem 60 funcionários da segurança pública infectados, e que não tem isso que a Andrea falou de ter álcool gel, eles não têm nem máscara. Quando o Estado fornece, é uma máscara de TNT e que o Estado obriga que eles usem a máscara por 24 horas, sendo que a duração da validade dessa máscara é de, no máximo, até 2 horas. Então, passou esse período, ele já se coloca em risco. E ele falou que álcool gel, isso ele nunca ouviu falar no sistema penitenciário do Pará. Então, para vocês verem como o problema é grave. Agora, o professor Marco, ele sempre fala de Portugal. Então, se você me dá licença, Marcos, Portugal ele fez um estudo de redução do impacto do sistema prisional em 20%. E eu achei fantástico. A única coisa é que não dá para comparar os sistemas, né? Sempre as pessoas falam, mas vocês viram, Portugal reduziu em 20%, a Espanha quer reduzir a população prisional, por que não fazemos aqui? Simples, porque a população total de Portugal são 12 mil presos. Então, quando eles reduzem em 20%, isso significa 1.500 pessoas. Só o grupo de risco dos idosos no Brasil são mais de 11 mil. Quer dizer, só o grupo de risco dos idosos é quase a população inteira prisional de Portugal. Então, isso precisa ter um pouco de parcimônia. E o importante, nós temos vários pedidos de habeas corpus contra ou a favor do sistema prisional, e o STJ tem se posicionado com grande sensibilidade. O Estado de São Paulo foi condenado no começo de abril a uma pena diária, em caso de descumprimento, de R$100 mil, para fornecer exatamente o que a Andrea falou, álcool gel para todas as unidades penitenciárias, para limpar as celas, para manter distância, para ter o lençol. Aí o presidente do TJ de São Paulo, ele revogou a liminar falando, olha, não há nenhum indício de que o governo do Estado de São Paulo não esteja tomando as devidas providências para o controle da pandemia. É verdade. O que não é verdade é que a pandemia não vai ser resolvida com todos os desmandos de décadas de esquecimento do sistema prisional. Essa questão da superlotação, ela é muito antiga no sistema. Hoje nós temos 2 presos por vaga. Então, como é que você vai ter um espaço de 2 metros entre um preso e outro,
sendo que ele não consegue sequer dormir, tem que fazer sistema de rodízio. Então, não tem como resolver essa questão da pandemia. E essa questão do container é mais um absurdo do DEPEN. Agora, a Andrea trouxe uma coisa interessante, que é a questão da videoconferência. Mas nós, operadores do direito, nós sempre temos que ver os dois lados da coisa, né? Então, a questão da videoconferência é fantástica. Eu tenho relatos de presos nos presídios federais que agradeceram a instalação da possibilidade, porque eles veem familiares que eles nunca conseguiram ver, porque, dada a distância, eles não tinham dinheiro para visitar o presídio. Porém, eu, ao mesmo tempo, tenho preocupações, porque como ficam os advogados no contato com o preso na questão da videoconferência nos presídios estaduais que não há tecnologia, sendo que, para nós, os criminalistas, os prazos não foram suspensos. Então, como fica a questão da ampla defesa e do contraditório para os presos que não pode falar com o seu familiar, mas também não pode falar com o seu advogado? Deixa eu só colocar uma coisa, se o Marcos me permite, duas coisas que eu queria falar. A gente tem que lembrar de uma realidade, exatamente o que o Antônio falou, já que eu fui chamado à colação, e o meu querido Portugal também. Portugal realmente tem em torno de 12 mil presos, uma população de 10 milhões. Nós temos em torno de 800 mil presos, somos a terceira população carcerária do mundo, para 210 milhões. Realmente, às vezes a gente pensa, tem um dado aqui também do jornal A Gazeta, do Grupo Estado, que fala que o DEPEN estimou, melhor dizendo, que 30 mil presos saíram após a recomendação do CNJ. Você vai falar, nossa, 30 mil presos. Mas se você pensar 30 mil presos numa população carcerária de 800 mil, lembrando que desses que saíram, muitos eram provisórios. Na verdade, não estavam especificamente no sistema penitenciário. Então, veja, a gente tem que pensar tudo em termos de proporcionalidade. O Antônio falou da videoconferência. Será que a gente consegue, no sistema federal, eu diria que talvez seja até fácil, são 5 ou 6 penitenciárias federais. No estado de São Paulo, são mais de 180, quase 200, se eu não tenho o número exato. Quer dizer, só no estado de São Paulo são praticamente 200 penitenciárias. Quer dizer, como é que eu penso em termos de videoconferência? E aí, bem observado, qual é a participação do advogado, do defensor público, daquele que tem que realmente garantir a efetividade da defesa, do contraditório. Quer dizer, então realmente fica muito difícil porque nós temos números exponenciais e tem que se pensar de uma forma macro. Claro que você tem soluções, às vezes, pontuais, mas se você não pensar em ampliar a todos, também de nada adianta. A gente vai continuar com a sociedade partida, resolvendo questões pontuais. Tá bom para um, tá bom para o outro, e o resto, então, espere o próximo século. André, também está aqui a Elizabeth Russo, outra amiga, a Libana Aparecida, o Jorge Rosmaninho toca num ponto que já foi mencionado aqui, que é a questão, a sociedade não está preocupada com a dignidade do preso. Essa é uma realidade. Mas, ao lado disso, a sociedade também não pensa que a prisão é uma situação que jamais vai atingir a ela, nem a ele, nem nenhum de seus familiares, nem dos seus entes queridos, né? E nós sabemos que a prisão, o processo penal não é só para criminoso. Qualquer pessoa pode responder a um processo penal, né, André? Exatamente. Exatamente. As pessoas, às vezes, não têm eles esquecem. Parece que a lei só serve para os outros e não para mim. Aí, quando eu tenho um problema, não, mas comigo é diferente. Ué, mas você não pensou, né? Você não pensou que você também deveria ter lutado para que as coisas acontecessem de uma outra forma, que você tivesse um outro tipo de pensamento. As pessoas têm essa maneira de pensar, mas a regra só aplica para o outro. Imagina, eu nunca vou responder a um processo criminal, ou, enfim, eu nunca vou ter um problema de ter alguém encarcerado. Você não sabe. Então, por isso que eu acho que nós devemos todos ter essa sensibilidade, e eu acho
que a gente tem que começar a não esconder mais, não digo esconder, mas, na verdade, colocar isso um pouco mais aberto para a sociedade. Não é verdade? Às vezes as pessoas se esquecem, que nem eu estava comentando, não se tem notícias de como funciona, porque as pessoas não querem saber, porque isso incomoda. Mas a gente tem que começar a incomodar, para que as pessoas comecem a ver de uma outra forma. Veja, por exemplo, a questão das mulheres encarceradas, que é um problema que atinge já, isso há muito tempo. As mulheres encarceradas são as que são mais prejudicadas, mesmo no sistema antes da Covid. São pessoas que são esquecidas, que não têm visitas de parentes, geralmente são abandonadas, não perdem o contato com seus filhos. E você conversando com elas, você percebe que elas estão ali totalmente abandonadas, totalmente vulneráveis, sem essa necessidade de contato, sem esse contato que é necessário. Então, você fala, mas o direito de visita, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. As pessoas precisam ter esse contato para manter o vínculo, para que saiam dali conscientes e responsáveis, que, em tese, deveriam sair melhores, né? ser reinsercido na sociedade e viver como um cidadão comum. Mas não é isso que acontece. E aí, agora, com esse Covid, piorou cada vez mais. As pessoas desesperadas aí com essa situação, achando que vão morrer. Isso também tem o desespero do familiar, porque eu falo sempre que não é só o preso que cumpre pena, a família também cumpre pena. Não adianta dizer que não, é a mãe, enfim, a esposa, os filhos também cumprem pena, é um sofrimento para todos. Então, imagina o desespero dessas pessoas hoje, pensando que não sabe se vão ver, ou, enfim, se vão conseguir, quando que vai se restabelecer isso. Nós temos notícias, por exemplo, veja a falta de dignidade, notícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que não há nem certidão de óbito dessas pessoas que acabaram morrendo, mas sim uma mera declaração de que morreu. Não se sabe que circunstância, nem se é por Covid ou se não é. Então, veja como o sistema está simplesmente quer tentar resolver um problema, sem pensar na questão macro, como disse o professor Marco Antônio. Esquece-se que, na verdade, deveria se pensar isso antes, e agora querem colocar algumas resoluções pontuais, como se isso tirasse da cartola um coelho para resolver todo o problema do sistema prisional, que deveria ter sido resolvido antes. Claro que a gente tem que adotar, que tem que ser adotado algumas medidas ainda, né, para tentar evitar o maior dano possível que já está acontecendo, que é triste e lamentável, mas nós temos que começar a pensar em como solucionar esse problema. O doutor Antônio falou de Portugal, realmente é interessante Portugal, mas como que nós vamos comparar isso com o Brasil? É outro sistema, são outras pessoas, enfim, é uma outra educação, uma outra cultura, uma outra política. Então, tudo isso nós temos que pensar de acordo com nós aqui, com o nosso sistema, com a nossa educação que nós temos. Eu acho que essas reflexões valem a pena também serem feitas. Na linha do Antônio Gonçalves, na linha da Andréa, Paulo Renato Pérez coloca exatamente isso, né? Que o sistema de saúde prisional não pode ser alterado de imediato, não há condições de fazer uma grande reforma para atender a pandemia, né? Mas nós precisamos defender a integridade física e moral através de políticas públicas mais apropriadas. Esse deve ser sempre o grande debate, né? Não é o problema da pandemia, ele descortina uma realidade que já existia. Ele agrava essa realidade, mas a realidade já existia. Essas discussões de políticas públicas que deveriam ser mais implementadas com esse olhar, né, de que o preso precisa ter a pena adequada ao crime que cometeu, mas em condições de uma vida digna, porque ele vai voltar para a sociedade. Por mais tempo que ele fique preso, ele vai voltar para a sociedade, que ele volte como um agente social melhor e não numa situação mais agravada em termos de periculosidade que ele tinha antes da prisão, né, Antônio? Essa é a mais pura verdade do dia de hoje, Marcos. O Estado precisa desenvolver uma medida de segurança pública, uma política específica para a questão da reinserção do preso. Porque o que nós temos hoje é a flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana, do preso, péssimas condições sanitárias nos presídios, descumprimento de uma série de acordos, tratados, pactos, como o Marco Antônio mencionou,
e nada acontece de importante em termos de política criminal. O que deve ser feito é se analisar como reinserir 800 mil pessoas na sociedade brasileira. Eles não podem ser excluídos quando entram no sistema. O que nós temos que analisar é por que eles entraram no sistema, qual o sistema que o desfavoreceu, se é uma exclusão social, se é uma exclusão econômica. Tem criminosos que gostam de delinquir, mas outros o fazem por falta de opção. Então, cabe ao Estado modificar a sua política criminal. Marco, está conosco também o Aiello Renato, a Márcia Pemonte, o Sandro Carlos Francisco, que disse que travou. Eu acho que aqui, pelo menos para a gente, está funcionando. A Cida, que lembrou, como a Andréa, da questão das mulheres encarceradas, os Tazes, um outro amigo, Carapicuíba, e a Ivone Ribeiro pergunta: estou bem, sim, Ivone, muito obrigado. Marco, a questão de responsabilidades. Nós temos, de um lado, na custódia, nós temos o Estado, Poder Executivo, que é quem constrói os presídios, quem fornece os agentes de segurança, quem toma conta dos presos, e temos o Poder Judiciário ao lado disso, que é quem faz o controle do cumprimento da execução da pena. Qual que é a responsabilidade do Poder Judiciário nesse quadro que nós vivemos hoje, no que diz respeito às políticas públicas? Eu lembro que, ao que me parece, a última grande análise que foi feita do sistema penitenciário foi feita pelo CNJ, ainda quando o ministro Gilmar Mendes era presidente. E eu acompanhei a apresentação dos estudos pelo ministro Gilmar Mendes no nosso Tribunal de Justiça, e o ministro Gilmar Mendes, dentre outros tantos absurdos que foram constatados pelo CNJ, dentre eles o fato de nós não sabemos quantos presos nós temos até hoje. Um deles, por exemplo, foi uma situação em que chegou, é evidente, é uma situação pontual, mas que mostra um pouco o descaso do sistema como inteiro, né, como um todo, que foi um preso que cumpriu 2 vezes a pena, porque, nas várias execuções, chegou 2 cópias do processo de condenação. Ele cumpriu 2 vezes, porque foram 2 as cópias que chegaram nos dias de execuções. Quer dizer, o que pode fazer o judiciário, nesse contexto, para tentar mitigar um pouco essa situação do sistema penitenciário? Eu acho que, pegando o gancho do Antônio e já caminhando para a sua indagação, Marco, acontece que nós não temos políticas públicas, seja de saúde, de educação, e, é claro, de sistema penitenciário. A coisa vai acontecendo pontualmente ou a cada incêndio em cada lugar, e agora, vamos dizer, no sentido geral, figurado incêndio generalizado. É claro que nós sabemos que a responsabilidade da execução penal é do Poder Executivo. É a estrutura, por isso que nós temos, no caso de São Paulo, uma Secretaria de Administração Penitenciária. No caso nacional, nós temos um DEPEN, que, aliás, tem também, no âmbito do Ministério da Justiça, um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Mas o Judiciário, claro, tem a sua corresponsabilidade. Por quê? Porque todos os incidentes, os acontecimentos, são submetidos ao juiz da execução, não apenas nos termos da Lei de Execução Penal 710 de 84, mas até pelas regras inseridas no artigo 5º da Constituição Federal. Eu acho que isso é importante. A responsabilidade também é no sentido do cumprimento e de uma visão, eu diria, que o Poder Judiciário deve ter, não só na situação carcerária no geral, mas eu diria, se me permitisse, pontualmente no que acontece agora. Nós mencionamos a Resolução 62 do CNJ, mas eu vou me permitir lembrar da DPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, que, em liminar, depois, no plenário, me parece que no julgamento final foi vencido, mas ele pontuou algumas medidas que talvez ajudassem muito. O ministro Marco Aurélio fala qual que seria, mais ou menos, a visão que poderia ser seguida, e eu penso igual.
Liberdade condicional aos encarcerados com idade igual ou superior a 60 anos, grupo de risco, e até porque acima de 60 anos, seja mais ou menos, a gente gosta e não gosta, mas pelo nosso estatuto de idoso, a partir de 60 anos ou mais de 60 anos, ele é idoso. Regime domiciliar aos soropositivos HIV, diabetes, do portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressores e outros, a partir do agravamento pelo contágio. Regime domiciliar às gestantes e lactantes. Regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão dos delitos praticados, de novo, sem violência ou grave ameaça. Medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento dos crimes sem violência ou grave ameaça. No âmbito da execução penal, a progressão a quem, atendido o critério temporal, aguarda, por exemplo, exame criminológico, que às vezes leva meses, às vezes o sujeito acaba de cumprir a pena e não tem o exame criminológico ainda. Não é pelo problema do judiciário, por estrutura do Estado como um todo, né? do Estado, eu digo, o poder público. A progressão antecipada de pena submetida a regime semiaberto. Eu peguei esses dias, até peço licença por um trabalho muito bem feito, colacionado pelo colega advogado e professor João Daniel Rassi. A gente estava vendo que várias medidas aqui no Estado de São Paulo, pelo TJ de São Paulo, foram dadas com antecipação de pena. Pontual é uma gota no oceano, mas eu acho que é a partir daí que a gente começa. Então, essa corresponsabilidade é nessa sensibilidade, nessa atenção, que sempre teve, mas eu diria tem que ser maior, tem que ser urgência, tem que ter, eu diria, como a gente fala da dignidade humana, olhar o outro com os olhos do outro, se colocar no lugar da pessoa, não é, Antônio? A gente sempre estuda isso, da questão da dignidade, porque é importante, porque é muito fácil falar, e o outro. É quase nome de filme, Marcos, Andréia. E se fosse você? Sabe esse tipo de coisa? A gente tem que estar conduído, porque é uma situação excepcional para o mundo. Não é possível que a gente entre e saia da mesma forma. A gente tem que estar de mãos unidas, como disse, sem nenhum proselitismo, o Papa Francisco. Realmente a gente tem que ter solidariedade, porque senão a gente vai passar por essas e muitas outras como se nada fosse. Eu fazer pontuar uma situação até por uma questão de justiça. Eu comentei, me parece que o último grande diagnóstico que foi feito do sistema carcerário foi pelo CNJ na presidência do ministro João Armendes, mas teve um avanço que impacta no processo penal, que impacta no sistema penitenciário diretamente, que foi adotado na presidência do CNJ, do ministro Lewandowski, que foram as audiências de custódia. Sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço, já era uma obrigação do Estado, nós assinamos o Pacto de São José, está lá previsto, e embora no começo, até por falta de estrutura, nós tivemos muita dificuldade, eu estava na ordem, acompanhei isso, a ordem deu apoio imediatamente ao CNJ, ao Supremo, para a implementação das medidas da audiência de custódia, mas eu acho que foi o último grande avanço que nós tivemos no processo penal e que acaba tendo um impacto no sistema penitenciário nesse momento. Eu lamento profundamente dizer que nós estamos nos aproximando do meu dia. Falta um minutinho para dar... Marcos, deixa eu fazer uma propaganda antes de você encerrar. Não, eu vou passar a palavra para todos. Importantíssimo, eu vou passar a palavra para todos. Até para as palavras finais, despedidas, agradecendo mais uma vez a Andréia, querida Andréia, ao Antônio Gonçalves, ao Marco, nosso queridíssimo amigo, esse juiz vocacionado para a questão da justiça, ele sempre foi uma referência na justiça como um todo, especialmente na justiça criminal. Também fazer uma propaganda, passar a palavra. Essa semana, na quarta-feira, nós teremos aqui, nessa conversa entre amigos, o tema será meio ambiente. Nós teremos a presidente da CETESB, a querida Patrícia Igreja está aqui participando. Nós teremos um antigo diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também, promotor de justiça, discutindo o impacto do coronavírus no meio ambiente. E, na sexta-feira, um tema absolutamente atual, até pelo que aconteceu ontem, o Dia Mundial da Imprensa, nós tivemos, mais uma vez, profissionais da mídia, profissionais, jornalistas sendo agredidos por manifestantes
um absurdo, já seria um absurdo em qualquer momento. A agressão é um absurdo, a agressão, aquele que está trabalhando é mais grave ainda, e no Dia Internacional da Imprensa. Na sexta-feira, nós teremos aqui também o tema liberdade de imprensa sendo debatido no nossa conversa entre amigos. Andréa, muito obrigado. Suas palavras finais, querida. Eu que agradeço ao convite, doutor Marcos da Costa, e gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de promover esses debates, que é muito importante nesse momento que nós estamos. Então, parabéns, lhe parabenizo. Também agradeço ao doutor Antônio, meu querido colega, professor Marco Antônio, muito obrigada a todos também. Espero poder ter contribuído aí com o debate. Marco. Marcos, eu agradeço muito. Obrigado por ter vindo, aceito o convite. É uma honra sempre estar com você, as suas ideias, o seu dinamismo, parabéns, agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de estar com o Antônio, com a Andréa, realmente a gente sai engrandecido desse debate, dessas propostas, dessas posições dos colegas tão bem preparados e tão, eu diria, atuantes como são. Parabéns, agradeço que a gente continue juntos, se cuidando. Eu sempre uso uma palavra que eu gosto muito, volto a dizer, sem nenhum proselitismo, que é a comunhão. Comum união de ideias, de esforços, de bem-querer para um mundo melhor. É isso aí, Marco. Antônio, querido amigo, grato por ter participado conosco, me ajudado a organizar esse momento. Antes da sua palavra final, Marco, registrar aqui conosco a querida Rosa Ramos, o Eudécio Teixeira Ramos, o Sidney Romão, o Sérgio Batilani, o João Milani Veiga, de Araraquara, e o Sérgio, mais uma vez, reitera com muito acerto que o momento que vivemos hoje, esse drama que vivemos hoje da pandemia, é fruto de descaso de décadas, de uma falta de uma política adequada para o centro presidenciário. Mas, Antônio, obrigado e faça a propaganda agora do livro. Todos nós queremos conhecer o seu livro. Bom, eu agradeço o convite, agradeço também a acolhida da sugestão do tema. O conversa de hoje realmente foi uma conversa entre amigos. Eu me sinto sempre acolhido em estar com você, com o Marco, com a Andréa. Me sinto em casa e é um alento para as pessoas que nos assistem, que estão com a sua liberdade limitada, trocar informações, atualidades. E para você que está em casa, o Marcos pediu para fazer a propaganda, é verdade, sobre essa questão do sistema penitenciário, as mazelas sociais, os problemas dos internos, eu recomendo o meu livro, PCC, As Facções Criminosas, recém-chegado da editora Revista dos Tribunais, está em todas as plataformas digitais, se quiser comprar na Amazon, no próprio site da RT, então fica a dica da leitura. Agradeço o convite, um bom dia a todos e estou sempre à disposição. Um abraço a todos, obrigado. Até quarta-feira, 10 horas da manhã, uma nova conversa entre amigos. Tchau, gente. Um abraço.